Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 317 War God Tribe. Tuoba Time aproximando-se de Ni Yan nesse momento só poderia significar que estava prestes a entrar em ação. Como um dos acionistas da família Tuoba, ele absolutamente não estava disposto a se submeter ao Tuoba Ongye. A luta pelo poder entre os dois lados estava apenas começando. As 600 mil moedas de ouro seriam o capital inicial para que pudesse se opor ao Tuoba Ongye. Se tiver as 600 mil moedas de ouro, podemos assinar um contrato agora. Caso contrário, apenas me diga quanto você pode investir. Preciso de pelo menos 50 mil moedas de ouro ainda hoje, declarou Tuoba Time. Este assunto era de extrema urgência. Eu tenho o ouro. Ni Yan se apressou em dizer. Ele iria se arrepender por toda a vida se perdesse essa oportunidade. Além de desenvolver a Kickers United, Ni Yan também queria se tornar um magnata no mundo real. Quando o lucro de suas casas de leilão, aluguéis, lojas e fortalezas crescesse até certo ponto, converteria uma grande parte do ouro em créditos. Ele absolutamente não podia deixar passar a oferta de Tuoba Time. Com o atual capital de Ni Yan, não seria um problema para ele adicionar essas casas de leilão, terrenos e lojas. Qual a localização das suas casas de leilão, lojas e terrenos? Ni Yan perguntou. Esses ativos provavelmente não estavam em Calore. Afinal, havia apenas uma casa de leilão em Calore que não era dele. Cidade Nizold, Tuoba Time respondeu. Cidade Nizold era a segunda maior cidade do Império Viridiano. Uma parte do capital da família Tuoba estava concentrada lá. Eles possuíam um grande número de casas de leilão, terrenos, lojas e 3 guildas naquela região. Os olhos de Ni Yan se iluminaram. A War God Tribe operava na cidade Nizold em sua vida passada. Na linha do tempo anterior, a maior parte da cidade Nizold era controlada pela família Tuoba. Entretanto, eles foram repentinamente espancados pela recentemente estabelecida War God Tribe. Naquela época, o pai de Ni Yan havia adquirido mais de 20 das 100 maiores organizações de jogos em todo o país. Além disso, ele também convidou muitos veteranos que começaram a trabalhar como jogadores profissionais depois de se aposentar do exército. Embora a War God Tribe tivesse varrido as 3 guildas da família Tuoba com um ímpeto incomparável, eles sempre foram atormentados pela falta de moeda no jogo, já que sua única fonte de renda era uma única casa de leilão na cidade Nizold. Se Ni Yan assumisse os negócios da família Tuoba na cidade Nizold e os usasse para apoiar a War God Tribe, sua ascensão ao poder seria ainda mais espetacular que na linha do tempo anterior. Se as Kickers United e a War God Tribe trabalhassem juntos para lidar com a Victorious Return, os únicos que poderiam fazer frente a eles em todo o Império Viridiano seriam Bloodlust Blades, Alliance of Mages e Divine Protectors. Ni Yan poderia dizer que Tuoba Time estava diferente de seu habitual eu preguiçoso e descontraído. Ele lembrava a uma espada recém-tirada de sua bainha. Ni Yan estava ansioso para ver se ele poderia tirar Tuoba Ongye de seu pedestal. Eu tenho um pedido. É possível transferir essas casas de leilão, lojas e terrenos para mim primeiro? Estou disposto a pagar um extra de 6 mil moedas de ouro por dia, Ni Yan perguntou. Ele poderia conectar as 3 casas de leilão e lojas da cidade Nizold ao super canal de negociação. Embora permanecessem sob o controle de Tuoba Time, provavelmente não renderiam mais de 5 mil moedas de ouro por dia. Porém, se pudesse colocar suas mãos neles, tinha confiança de que poderia aumentar esse número para pelo menos 8 mil. Vamos assinar um contrato. Vou mandar alguém fazer um rascunho, Tuoba Time respondeu. Tudo o que ele precisava era de ouro. Ele estava mais do que disposto a desistir de seus negócios na cidade Nizold se isso significasse que ganharia o controle de todas as operações da família Tuoba em Conviction. Tudo pelo prazer de ver os esforços de Tuoba Ongye sendo desperdiçados. Depois, ele encontraria uma maneira de engolir as ações de Tuoba Ongye no mundo real. Não demorou muito para que Ni Yan recebesse o contrato. Depois de confirmar os termos, ele assinou seu nome. Eu vou mandar imediatamente alguém para depositar o primeiro pagamento de 60 mil moedas de ouro em sua conta. Garantiu Ni Yan. Em seguida fez com que Gu Huai assumisse a administração das casas de leilão na cidade Nizold e depois as conectou ao super canal de negociação. Gu Huai também persuadiu os proprietários das casas de leilão restantes em Calore a se juntar ao super canal de negociação. Com isso, o super canal de negociação detinha o monopólio total de Calore, bem como uma participação de mercado majoritária na cidade Nizold. Pelos próximos 3 dias, Ni Yan ia para a escola durante o dia e nivelava com Smoke Stab e os outros nas cavernas de cristal durante a noite. Depois de limpar o mapa, descobriram que o Lorde Toupeira se tornou mais fácil de lidar. A dificuldade diminuído em uma quantidade significativa. Durante esses 3 dias, o negócio em suas casas de leilão estava crescendo graças ao super canal de negociação. Além disso, a loja de poções Noite Estrelada também expandiu muito sua influência, especialmente na cidade Nizold, onde lojas filiais surgiram em todo lugar. Adicionando todos os seus fluxos de receita, o lucro diário de Ni Yan subiu para mais de 20 mil moedas de ouro. Esse tipo de crescimento era sem precedentes. Se os grandes grupos financeiros percebessem isso, começariam a suar frio. Afinal, eles tiveram que investir uma soma enorme para adquirir ouro. Mas Ni Yan não tinha gasto um único centavo na vida real.
Suas realizações foram nada menos que um milagre. Como um relógio, Ni Yan tirou o capacete de jogo e desceu as escadas. A mãe Ni originalmente planejou tomar o café da manhã com ele hoje, mas acabou saindo às pressas após ser chamada no trabalho para uma reunião de emergência. Ele vagamente ouviu alguma coisa sobre a War God Tribe e a cidade Nizold e pensou por um longo tempo, acabando por concluir que seus negócios na cidade Nizold já estavam florescendo. Também ouviu que seu pai havia adquirido recentemente mais de 10 organizações de jogos. Parecia que a War God Tribe estava prestes a fazer sua estreia em Conviction, o que também significava que era hora de expor todas as suas cartas. Ni Yan se certificaria para que a War God Tribe jamais passasse pela decadência que ele presenciou na linha do tempo anterior. Ni Yan dirigiu para a empresa. Seu pai havia comprado recentemente um carro esportivo. Era marrom com um design elegante. Ele finalmente tinha seu próprio carro. Embora ele não se importasse com a marca, aparentemente era um Trau que era conhecido por ser caro. A empresa não era tão longe de casa, somente 10 minutos de carro. Como moravam nos subúrbios, havia muito verde. Ambos os lados da estrada estavam sombreados por árvores. Um moderno prédio branco entrou linha de visão de Ni Yan. Parecia recém-construído. Este era o prédio de escritórios que seu pai havia comprado. Quando Ni Yan entrou, viu muitas pessoas ocupadas no trabalho. Todos usavam o mesmo uniforme. Tudo parecia limpo e organizado. Ele confiava nas memórias de sua vida passada para circular por este edifício. Ni Yan ficou profundamente comovido quando viu um rosto familiar caminhando até ele. Este homem era alto e robusto. Era evidente que ele trabalhava regularmente. Embora ele não pudesse ser considerado bonito, ele exalava um tipo de encanto valente e corajoso. Ele deveria ter apenas 27 anos agora. Ele era primo de Ni Yan. Todos os seus parentes chamavam-no de Ah Shen. Ni Yan e ele costumavam brincar juntos quando eram crianças. Quando os pais de Ni Yan foram para a fronteira para seu empreendimento de contrabando, levaram Ah Shen junto com eles. Como tal, ele era bastante íntimo com toda a família Ni. Como Ah Shen estava ocupado ajudando o pai Ni a cuidar dos assuntos da empresa, essa era a primeira vez que Ni Yan o via desde o seu retorno ao passado. Os olhos de Ah Shen também brilharam de emoção e ele rapidamente foi até Ni Yan. Pirralho, como você cresceu. Quase não te reconheci. Ah Shen deu um tapinha nos ombros de Ni Yan e riu. Você anda malhando. Seus pais recentemente me disseram que você está muito forte agora e que poderia até ganhar contra o seu tio Lin. Mas eu não acreditei neles. Quem diria que eles estavam realmente dizendo a verdade? Ah Shen de repente deu um soco sem avisar. Ni Yan agarrou o punho com um estalo alto e Ah Shen revelou uma expressão de surpresa quando percebeu que não podia se soltar. Não mal. Devemos trocar uns golpes na próxima vez. Ah Shen estava apenas brincando. Ele não esperava que Ni Yan possuísse tal força e isso acendeu seu espírito de luta. Ni Yan revirou os olhos. Esse sujeito era um maníaco por lutas. Ele procuraria alguém para treinar algumas rodadas todos os dias ou caso contrário, não seria capaz de ficar parado. No entanto, Ah Shen era uma pessoa extremamente gentil e leal. Na linha do tempo anterior, quando descobriu o que o tio Lu Ming e esses parentes fizeram, ele os espancou até a morte e acabou indo para a prisão por causa disso. Naquela época, Ni Yan visitava Ah Shen regularmente. Quando Ni Yan o visitou, sua condição já havia se deteriorado muito. Ele era tão frágil quanto um palito de fósforo. No entanto, sempre que via Ni Yan, ele revelava um grande sorriso e ria com vontade. Ver isso deixava Ni Yan profundamente triste. Depois de ver Ah Shen novamente, o nariz de Ni Yan começou a arder e por pouco não foi capaz de conter as lágrimas que ameaçavam encher seus olhos. Ni Yan respirou fundo para acalmar seu coração. Onde estão meus pais? Perguntou com um leve sorriso. Eles estão na sala de reuniões. Siga-me, respondeu Ah Shen. Era desnecessário dizer que aquele não era um lugar que pudesse entrar livremente. Mas ele não se importou. Ni Yan seguiu atrás de Ah Shen, passando por todos os tipos de equipamentos de segurança ao longo do caminho antes de entrar na sala de reuniões. A sala de reuniões estava cheia com cerca de 40 pessoas, todas do nível superior da empresa ou dos proprietários de organizações de jogos. Ni Yan passou os olhos pela sala de reuniões. Seu olhar se fixou em 5 pessoas. Eles eram grandes figuras no cenário dos jogos. Sentado à esquerda na frente havia um homem de 25 anos de idade e estava vestido em um traje casual. Ele era Frozen Pros e o dono da Icewind. Icewind classificada em 5º lugar entre as organizações de jogos do país. Ao lado de Frozen Pros havia um homem de rosto quadrado na faixa dos 40 anos. Ele era o proprietário da Azure Dragon, classificada em 9º lugar no país. Havia também os donos da Thunder God, Nightmoon e Blaze. Todas essas organizações de jogos estavam classificadas entre as 30 melhores do país. Conseguir que os proprietários de tantas grandes organizações de jogos estivessem na mesma sala não era algo que pudesse ser alcançado apenas com dinheiro. Também exigia conexões. Os contatos do pai Ni eram definitivamente sólidos para ele fazer um negócio de revenda de metal. Apenas que tipo de esforço gigantesco foi preciso para reunir todas essas figuras famosas dentro do jogo? Para a War God Tribe ser capaz de ameaçar a posição da Victorious Return na linha do tempo anterior definitivamente não foi sem razão. Mas quando Ni Yan viu essas pessoas, seu olhar continha um toque de arrogância.
Isso porque ele era o Mad Hog Nirvana Flame.